fiz. É um estado em que você perde o ânimo de vida. Eu não conseguia ficar sozinho e não conseguia dormir sem estar embriagado. E chegar pro meu pai, onde foi o cara que correu atrás do meu sonho, assim, e falar que, pô, pai, eu quero desistir, é coisa de louco. Tinha acabado de disputar uma Copa do Mundo, pô, no meu auge. É uma dor muito grande, é uma sensação de morte o tempo todo. 300 milhões em todo o planeta. Só no Brasil, cerca de 11 milhões de pessoas. A população mais depressiva da América Latina. A doença que incapacita, uma tristeza que não passa e muitas vezes deixa homens, mulheres, jovens, crianças, ricos, pobres, famosos ou não, à beira do abismo. Um sentimento de desengano e até de morte. O suicídio é o ápice trágico de uma doença que os médicos dizem não tem cura. Os relatos que você viu no começo desta matéria representam um pouco do que muitos sentem. A modelo Jaqueline Meirelles viveu uma vida de glamour, um dos rostos mais fotografados dos anos 80. A beleza de passarela rendeu o título de mulher mais bonita do Brasil. Por opção, Jaqueline deixou a fama de lado e investiu num casamento que não deu certo. Eu quero um casamento perfeito, então eu me transformei. E isso daí acabou me subjugando, me oprimindo. As decepções contribuíram para desenvolver um sentimento destrutivo, a culpa. Eu desenvolvi essa culpa numa constante durante a minha vida e principalmente no processo de depressão, porque tudo a culpa era minha. Depressão, culpa e ainda a síndrome do pânico. Em 6 anos, foram pelo menos 10 crises sérias. Quando eu olho para essa cicatriz, eu me lembro do que eu passei. Mas também eu olho para ela sabendo o que foi que causou essa cicatriz e o que eu tenho que fazer para não reabrir essa ferida e não passar por isso novamente. Das passarelas da moda para os palcos da música. Eu te proponho não dizer nada, seguirmos juntos a mesma estrada. O público conhece Zizi Posse pela música popular brasileira, mas a cantora de sucesso traz relatos impressionantes sobre a depressão. Eu não tinha vontade de me ferir, eu tinha vontade de sumir. Cantores, modelos, atores, comediantes, artistas nacionais e internacionais, volta e meia eles trazem revelações sobre sentimentos devastadores. Mas muitos se perguntam, ora, eles são ricos e famosos, têm depressão por quê? O psiquiatra explica parte do que poderia desencadear esse quadro de extrema tristeza entre os artistas. O famoso, ele fica assombrado pela possibilidade de perder a fama e pela obrigação de ter que manter uma alta performance para se manter no topo, no pico. E se não bastassem os sintomas da depressão, aos críticos de plantão, que muitas vezes julgam como se tudo fosse preguiça ou falta de vontade. Boa vontade não cura a depressão, porque na depressão a pessoa não tem vontade, não tem essa energia vital. E o que dizer de uma tristeza extrema que muitas vezes estraga o melhor momento de uma mãe? Marta teve 2 filhos e sofreu 2 vezes com a depressão pós-parto. Eu sempre naquele processo de medo, aquela melancolia, aquele choro fácil. E eu tive uma enxaqueca quando ele tinha 1 ano e me adormeceu o lado direito. O neurologista falou para mim que era depressão pós-parto. Desesperador. A sensação de impotência é terrível. Tinha falta de ar, eu tinha medo de dirigir. E eu tinha medo de pôr o Gustavo na cadeirinha e vir alguém me assaltar e levar eles embora. Ou então que ele caísse, que
eram uns medos que hoje eu vejo que não tem muito fundamento, né? Era a pior coisa do mundo. Eu olhava para ela e não via a minha esposa antes do casamento, antes de ter os filhos, sabe? Você olhava e eu ficava perdido, eu falava, caramba. Mas ali dentro eu sabia que ela estava ali. Uma em cada 4 mulheres apresenta sintomas da depressão pós-parto, o que representa cerca de 26% das mulheres que acabaram de dar à luz. Muitos quadros de depressão pós-parto, na realidade, eram quadros de depressão na gestação, não diagnosticados e não tratados. Há uma negligência, inclusive aqui no Brasil, nos exames de pré-natal para se fazer o diagnóstico correto de depressão. Adultos tristes, crianças também. A depressão infantil cresceu 8% em 10 anos. Uma realidade que preocupa especialistas. E esse processo de dor, esse processo de luto, acaba trazendo essas alterações para o cérebro em desenvolvimento. Mas quando a depressão vem com tudo, devastando e até mesmo destruindo vidas, muitos não têm outra saída, senão buscar ajuda. E é aí que entram diversos recursos psiquiátricos e psicológicos, remédios e terapias, que nem sempre dão os resultados esperados. Portanto, a pergunta que muitos fazem é: como encontrar a cura para a depressão? Você que já enfrentou momentos na sua vida que parece que tem uma voz que fala com você, tira a sua vida, não tem jeito para você. E há exemplo de pessoas que já ouviram esse tipo de voz. E eu vou colocar em tela cheia para enfatizar essa frase que muitas pessoas, infelizmente, já ouviram. Aquela voz que fala assim: você não vai fazer falta. Isso já ocorreu com você? Você já teve momento assim? Que você pensou: eu não vou fazer falta para ninguém. Meu marido não vai sentir minha falta, minha esposa, meus filhos. Ninguém parece que me nota, ninguém vê e percebe o meu sofrimento. Há momentos parece que eu não existo para ninguém. Só que isso não é verdade. Nós viemos aqui hoje nesse programa por você, para te ajudar a sair desse fundo de poço, mostrando para você uma solução. E o que nós vamos colocar agora é uma história muito interessante do Marcos. Preste atenção o que ele viveu na sua vida. Acompanhe. Eu olhava para minha filha pequena e pensava: poxa, eu preciso cuidar dela. E aquela voz falava assim: não, você não vai fazer falta, tem outras pessoas para tomar conta dela. Naquela segunda pela manhã parece que estava mais estranho. Assim, eu estava me sentindo muito mal. Já não tinha dormido direito à noite. Um dia anterior, no domingo, tinha bebido bastante. Não fui dormir bem. Parece que apertou o meu peito, assim, eu senti uma dor muito grande. E eu perdi o ar. E os meus braços começaram a formigar, minhas pernas fraquejaram, fiquei fraco, caí. E ali eu senti que a minha alma estava saindo do meu corpo, eu estava morrendo. É uma sensação de morte, um cheiro de morte. Era algo assim, muito maquiavélico, algo estranho estava acontecendo, que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu tinha me relacionado com uma garota ali por volta dos meus 17, 18 anos, que ela me ligou. E aí eu marquei um encontro com ela, nós fomos num barzinho, isso eu já tinha meus 20 e poucos anos, e começamos a conviver maritalmente. E logo em seguida ela ficou grávida, só que começou a faltar o dinheiro. E eu bebendo, usando drogas, muito nervoso, triste. Eu lembro na época que uma irmã minha ficou com dó da minha situação e pagou lá o parto, né, no hospital que ela tinha feito o pré-natal. Minha filha nasceu pequena, mas eu continuava bebendo, continuava usando drogas, continuava ali um homem desesperado, não sabendo o que fazer, tentando com a minha força do braço mudar aquela situação. Foi aí que eu comecei a ouvir dentro da minha cabeça: por que você não morre? A melhor coisa que você faz é morrer. Não tem mais jeito para você. Então eu fui ficando muito triste, muito angustiado, muito amargurado e entrei em depressão.
Só que assim, a minha esposa na época estava me cobrando muito, porque a gente estava com uma dívida muito grande, né? Ela me cobrava que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu falava, só se eu comprar uma arma, um 38 e sair roubando, eu não tenho mais o que fazer. Eu não acho uma saída, você não tá vendo? E nessa segunda-feira pela manhã, eu tava muito estranho, eu já acordei, sabe, bem para baixo. E ali, quando eu fui entrar na empresa, eu perdi o ar. Me fugiu, meu peito teve uma opressão, parece que apertou, os meus braços começaram a formigar e eu perdi as forças na perna e caí no chão, assim, na calçada. E ele, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não sei, eu não conseguia falar. Foi um momento muito difícil. Difícil porque eu não tinha saída. Eu falava, poxa, o que está acontecendo comigo? Eu acredito em Deus, não faço mal para ninguém. Essa situação que eu estou passando, por que Deus? Você já se perguntou também o que eu estou fazendo nesse mundo? Por que, Deus, eu estou passando o que eu estou passando? Por que a minha família está assim? Minha vida está de mal a pior? Aonde foi que eu errei? Cadê Deus? Se Deus existe, aonde está esse Deus que não muda a minha vida, que não olha para mim? Na verdade, Deus está olhando para você. E a prova que Ele está olhando para você é permitir você acompanhar esse programa. Independente do seu passado, independente da sua religião, nós estamos aqui para mostrar para você uma solução. O Marcos estava desesperado, não aguentava mais. Cadê Deus? E você carrega essa pergunta. Cadê a solução para o meu problema? Nós vamos acompanhar agora o resultado através, de um programa como esse. A vida do Marcos mudou. Veja só. E ali um cunhado meu, ele estava passando, ele me viu, a minha esposa na época chamou, eles me levaram para casa. Eu lembro que eu cheguei, deitei na cama e apaguei. Eu acordei só no outro dia. E um certo dia, uma certa madrugada, vamos dizer assim, eu ali sem dormir, não estava com sono, e eu passava os canais ali para distrair, eu me deparei com um programa ali diferente. Eu parei para ouvir. Eu lembro até hoje, era véspera de finados. E o tema me chamou muita atenção. E eu parei para ouvir e me desarmei. Quando eu me desarmei, eu comecei a dar atenção àquilo que estava sendo falado, como estava sendo conduzido. Eu olhava para os olhos das pessoas e via a sinceridade. E tinha um homem nesse dia na programação que ele havia perdido o filho fazia poucos dias, não era nem meses, eram poucos dias. E ele falava com equilíbrio, com uma serenidade, algo assim que, poxa, perder um filho, acredito que o filho dele era pré-adolescente, por volta de 12, 13 anos, mas ele falava com uma serenidade que aquilo me chamou muito a atenção. E no final, ele falou assim, pega um copo com água, é um momento de oração. Eu, sem entender muito bem, fui lá na cozinha, peguei o copo com água, coloquei no rack, ao lado da televisão, e comecei a orar. E aí, quando ele finalizou a oração, ele falou, pode beber o copo com água, que ela está consagrada. Eu peguei esse copo com água e tomei. Quando eu tomei essa água, foi um momento muito marcante também, porque parece que dentro de mim saiu um peso, saiu algo ruim assim, eu comecei a chorar, mas chorar copiosamente. Chorando muito, eu só falava assim, obrigado Deus, obrigado Deus, obrigado Deus, obrigado Deus. Fiquei ali por um bom tempo. E essa programação que eu estava assistindo era a programação da Igreja Universal, que me fez tão bem, algo que eu sempre critiquei, tinha um preconceito, mas quando eu me desarmei e parei para ouvir, ali aquela programação da Igreja Universal me fez muito bem. E o bacana é que, assim, depois que eu levantei, eu acordei, eu tomei café e fui me dirigindo ao trabalho, eu fui acender o cigarro. Quando eu acendi esse cigarro que eu fui tragar, eu não consegui fumar. Parece que eu nunca tinha fumado na minha vida. Eu peguei, joguei esse cigarro fora, fui trabalhar. Quando saí do trabalho, fomos a um bar com alguns amigos ali, alguns colegas, e começamos a conversar e tal. Abriu a cerveja. Quando eu fui tomar essa cerveja, eu senti um gosto tão ruim, um amargo, uma coisa, sabe, nojento. Achei até estranho. Será que essa cerveja está estragada? Será que
Mas o que está acontecendo comigo? Já o cigarro eu não consegui fumar. Igual a cerveja que eu falava que só ia parar de beber quando eu morresse. E a coisa que eu mais gosto, tomar cerveja. E o que está acontecendo? À noite eu voltei para assistir o programa de novo. Fiquei ali alguns dias. Eu acho que, se eu não me engano, uns 10 dias depois eu fui à igreja. Mas quando eu entrei, eu sentei lá no fundo. Aí pensei comigo, já estou aqui, vou sentar. Aí fui me aproximando e fiquei ali perto das pessoas. O pastor entrou, começou a falar, e ali aquela palavra foi algo diferente, o ambiente era diferente. Um ambiente que eu nunca tinha deparado, eu nunca tinha visto. Eu voltei para casa, só que dentro de mim começou a nascer uma força muito grande. Quando eu voltei na Igreja Universal, ali foi muito diferente. Deus já estava se movendo dentro de mim, na minha mente, meus pensamentos já tinham mudado, aquela tristeza, aquela angústia, a depressão já tinha saído, os vícios já tinham ido embora. E eu entendi que eu tinha que morrer, mas não morrer como aquela situação, né, que eu falei agora há pouco. Era morrer para o mundo, morrer para o meu eu, morrer para minhas vontades, para as minhas emoções, para os meus desejos. Abrir mão de vícios, abrir mão do meu eu, o que eu acho, eu deixo de achar. E eu que não queria ir em nenhuma religião, que eu não queria ser manipulado, né? Ser um marionete na mão de religiosos, de líderes religiosos, ali eu vi que não era nada daquilo. E até que veio um propósito, e esse propósito eu abracei. E o pastor na época, ele falou assim, olha, vocês vão vir esse dia e vocês vão ter um encontro com Deus. Eu marquei isso. E esse momento foi algo extraordinário, porque eu comecei a chorar, mas chorar muito. Não era uma emoção normal de assistir um filme, de um momento. Era uma felicidade, uma alegria que eu nunca tinha sentido na minha vida. Porque eu falava que felicidade não existia, que era só momento de felicidade. E aquele momento a felicidade se materializou em mim. Porque Deus é a felicidade, a alegria, a paz que eu senti dentro de mim. E eu ajoelhei aos pés de Jesus e fiquei ali por muito tempo. Eu não sei nem quanto tempo. Uma alegria muito grande, uma paz muito grande, algo magnífico, sobrenatural. E Deus falou, eu sou contigo. E aí depois eu abri os olhos, o pessoal já tinha voltado para o lugar. Quando eu desci do altar, o pastor me abraçou, eu falei, forte, né, rapaz? Eu falei, pastor, eu estou flutuando, eu quero falar para todo mundo, existe uma cura, que existe solução por todo e qualquer problema. Eu queria ter um megafone e falar para todo mundo, para minha família, para meus amigos. E ali eu voltei para o lugar, irradiante, alegre, feliz, e algo assim extraordinário que eu falo assim que até então um dos momentos mais felizes da minha vida tinha sido o nascimento, de ver a minha filha. Mas esse momento ele ultrapassa toda e qualquer situação. Foi a maior alegria da minha vida. Então teve momentos que eu chegava em casa, a minha esposa estava diferente. E ela falou assim, olha, quer saber? Você escolhe entre eu ou essa igreja, entre eu ou a religião. Eu falei, olha, não é questão de escolher você ou a igreja, a religião. Eu escolho Jesus. Eu escolho Jesus porque ele me mostrou o que é, o porquê nós estamos fazendo aqui. E ela pegou e foi embora, né? Se separou, mas Deus me apresentou. Eu achei a benevolência do Senhor. Eu encontrei uma esposa de verdade. Começamos a lutar, a batalhar, né? Muita paz dentro da gente, com muita cumplicidade, com muita harmonia, com muito amor. Nosso amor vem crescendo cada vez mais, fidelidade, respeito. Abrimos nosso próprio negócio. É algo assim fenomenal, algo maravilhoso que eu nunca vivi, o que eu sempre quis, mas nunca tinha vivido. Só que o mais importante, né, com Deus agora. Eu que falava de marionete, de religião, de ser manipulado, não é nada disso. É algo que você, quando você entrega a sua vida para Deus, é algo que você está ganhando. É algo que você só tem a ganhar. E, com certeza,
a gente tem uma caminhada na vida com plenitude, aquilo que Deus tem de melhor para nós. Há dores que ninguém vê, feridas na alma que o tempo não curou e não vai curar. Mas a palavra de Deus garante, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores. Nenhuma dor é grande ou forte demais que Deus não possa tirar. Escreva esta dor e venha colocar diante de Deus aquilo que tem te feito sofrer. E o alívio e a cura que você tanto precisa, a fé, fará esta promessa se cumprir em sua vida. Neste domingo, 8 de fevereiro, dia em que celebraremos a Santa Ceia, o domingo do Senhor, tira a minha dor, às 7, 9h30 e às 18 horas, em todas as igrejas Universal. Encontre o templo mais próximo acessando universal.org/localizar. Vai ser um prazer receber você e a sua família aqui nesse lugar. Agora, o pastor Sérgio, esse programa está chegando em muitos lugares. Ambientes de trabalho, residências, pessoas que estão agora, talvez dentro de um hospital, tendo acesso a esse programa, pessoas que estão com depressão, eu não sei, não faço ideia. Eu sei de uma coisa, isso eu não tenho dúvida. É Deus chegando até essa pessoa para trazer uma solução para ela. E ela pode fazer o que tem gente fazendo agora, entrando em contato e deixando o nome para o momento da oração. De fato, faça isso, você que acompanha o programa agora, faça o que muitas pessoas estão fazendo, aproveitando essa oportunidade. Você pode usar os números que aparecem aí para você, como por exemplo o Messias Gomes. Ele é de Florianópolis e ele cita aqui que está doente. Nós temos a participação da Cláudia, de Santo Amaro, pede pelo Everton, José, Mariane e para o Ney. A Dilma, também de Florianópolis, oração por Amanda, Yara, e cita aqui outros tantos familiares. Vamos pedir sim, viu, Dilma, por todos vocês. E o José Nilson Santana, de Florianópolis, pede pela vida sentimental. Entre em contato agora com a nossa central de atendimento. Pastor Rodrigo, nós sabemos que os testemunhos que nós estamos exibindo durante o programa são de pessoas que um dia aproveitaram a oportunidade que tiveram. E fé é isso, fé é ação. Quando essa pessoa age a fé, Deus reage. Deus reage, essa fé que a pessoa manifesta, por mais simples que seja. Você não precisa ter um grande conhecimento bíblico, nada disso. Se você crê que Deus, Ele pode mudar a sua vida, então Ele pode mudar essa situação que você está passando. Se você der ouvidos a esse convite, não vindo de um homem, mas vindo do próprio Deus. Você não tem pedido a Deus uma direção, uma saída? E você acha que é por acaso esse programa? Não, é Deus te buscando. Nós vamos falar com Deus agora, o Bispo Sérgio Mota, nosso amigo de fé e da família aqui em Santa Catarina. Tem orado, tem lutado e pedido a Deus pelo povo catarinense. E aonde quer que essa oração chegue, vai chegar também o poder de Deus. Bispo Sérgio Mota, vamos falar com Deus, é momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós invocamos o Teu nome porque cremos na Tua existência. Já entramos, meu Pai, falando contigo, porque o Teu povo se encontra necessitado. O Teu povo se encontra, meu Pai, precisando de uma resposta, precisando, meu Pai, da intervenção divina. Ó Deus Todo-Poderoso, ó poder que vem dos céus, toca neste lar agora. Visita este lar onde há brigas, discórdias. Afasta, meu Pai, todo o mal desta casa, desse relacionamento conjugal. Estenda a Tua mão, meu Pai, para abençoar as famílias, meu Pai, que vivem nesse estado. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, olhai para todos os que sofrem, que estão hospitalizados. Meu Deus, o nosso estado, ele ganha, meu Pai, sempre em primeiro, meu Pai, em qualidade de vida, em educação, meu Deus, em saúde, mas há pessoas que precisam, meu Pai, precisam não do Estado, da Tua mão. Então venha depressa curá-los e libertá-los, é o que eu te peço em nome
de Jesus. Beba desta água e receba forças para viver, receba forças para vencer, porque Deus com certeza nos atendeu. Tá, então, o que lhe resta agora é você procurar a Igreja Universal do Reino de Deus próxima da sua casa e lutar pela sua vida conjugal. Hoje, quinta-feira, é um dia especial. Lute pela sua vida sentimental, a sua vida, seu relacionamento conjugal, e Deus vai te abençoar poderosamente. Procure a Igreja Universal do Reino de Deus ainda hoje e seja feliz. Deus abençoe a todos poderosamente. Continuidade de um dia feliz é o que deseja o guardião da Sagrada Família. Graças a Deus. Obrigado, Bispo Sérgio Mota. Nós cremos nessa bênção. Se você crê, então você recebe essa paz, essa força. Agora, se você percebe uma paz nessa distância, imagina, pastor Sérgio, essa pessoa chegando a esse lugar, entrando por essas portas, um ambiente de paz, um local de paz, porque Deus está. Não é uma paz proporcionada por uma obra feita pelo homem, não, é Deus. É Deus já buscando e alcançando você. Agora, ela tem que deixar de lado o preconceito, ela tem que deixar de lado, de repente, a distância. Eu não sei qual o percurso que ela vai correr para chegar até aqui, mas todo o esforço, pastor Sérgio, vai valer a pena. Com certeza. E quanto tempo você já acompanha o programa? De repente, você é aquela pessoa que nos acompanha há dias, há semanas, quem sabe meses. Quanto mais cedo você fizer isso, quanto mais cedo você vier, mais cedo a sua vida vai mudar. Nós temos certeza, pastor Rodrigo, que esta pessoa não acompanhou o programa por obra do acaso. Não, Deus buscando você. Isso é Deus. Deus preparando tudo, te chamando para uma mudança de vida. Nós vamos colocar novamente esse acesso universal.org/localizar para você entrar em contato e através dos endereços, você vai descobrir o endereço mais próximo aí da sua casa para você poder ir nesse domingo ainda em um dos nossos templos da Universal. Aqui em Santa Catarina, vários endereços, como também em todo o Brasil. E se você vai estar no estado de São Paulo, então você tem a opção Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, no Brás, especialmente às 9h30 da manhã, às 7 ou às 18 horas. Não perca mais tempo. E olha, tudo de graça, tanto o Templo de Salomão como aqui em Florianópolis. É só você chegar e comparecer com a sua fé, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo encontro. Veja, meu Pai, toda esta multidão ligada neste propósito. Para esta multidão não foi em vão o que o Senhor fez lá na cruz. Nós estamos aqui, ó Deus, para invocar o Teu nome, Tua promessa. Em Ti serão benditas todas as famílias da terra. Será salvo tu e tua casa. Eu peço que o Senhor venha entrar agora, lá no mais fundo, e curar. O Senhor cura o enfermo. O Senhor também pode curar essa dor, em o nome do Senhor Jesus. Você está vendo essa chuva? Eu não quero que ela para, não. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, cada gota d'água seja a gota do Espírito de Deus sobre o teu povo aqui agora.